E vamos falar agora sobre aqueles 2 corpos carbonizados encontrados em carro, em uma área de mata às margens da avenida, da rodovia, lá em Marechal Deodoro, que mostramos na última quarta-feira. É que o Instituto Médico Legal, Estácio de Lima, confirmou a identificação de uma das vítimas. Trata-se de Carlos Alexandre Gouveia dos Santos. O trabalho segue agora para identificar o segundo corpo. Acompanhe na reportagem de Mônica Hermírio. O primeiro corpo identificado foi de Carlos Alexandre Gouveia dos Santos, de 20 anos, natural do município de São Miguel dos Campos, mas que recentemente residia na Barra de São Miguel. Todo o processo de identificação foi realizado graças a um comparativo da arcada dentária, que foi realizado pelo perito odontologista João Alfredo Guimarães, que explicou como é possível chegar à identificação através dessa técnica. Na tarde de ontem foram examinados 2 corpos carbonizados que foram encontrados dentro de um automóvel na região de Marechal Deodoro. Foi uma perícia difícil, fazia tempo que eu não via 2 corpos tão carbonizados, tão queimados, tão estragados pelo fogo. Inicialmente o perito médico legista Luiz Mansur conseguiu em um dos corpos identificar uma perfuração no crânio por um projétil de arma de fogo. No segundo corpo foi recuperado também um projétil de arma de fogo. E então nós passamos às perícias de identificação odontolegal. Um dos cadáveres tinha alguns trabalhos odontológicos e uma das famílias trouxe uma ficha odontológica. Então, para um dos cadáveres, nós conseguimos fazer uma identificação através dessa ficha odontológica e também de fotografias do sorriso da vítima e conseguimos identificar a pessoa de Carlos Alexandre Gouveia dos Santos, de 20 anos. Já no caso do segundo corpo, além dele não ter trabalho odontológico nenhum, a situação de cremação desse corpo foi muito violenta e aí impossibilitou qualquer tipo de perícia antropológica. Mesmo assim, o perito médico legista conseguiu coletar uma parte viável de tecido para que fosse enviado ao laboratório de DNA forense da Polícia Científica. E nós estamos aguardando, o resultado dessa comparação do DNA da vítima com a sua família, a respectiva família, e para os próximos dias esse resultado deve sair. Nós temos um prazo legal de 10 dias, mas há uma complexidade muito grande nessa perícia porque o fogo pode também ter destruído o DNA da vítima. Então nós estamos aguardando as respostas do laboratório de DNA para então procedermos ou não à identificação do segundo corpo. O primeiro corpo, já identificado por odontologia legal, já foi liberado para os seus familiares. A Polícia Científica e a Polícia Civil seguem trabalhando para identificar a segunda vítima, que provavelmente se trata também de uma vítima do sexo masculino. A delegada Juliane Santos falou sobre essa investigação. Durante a necrópsia, os médicos legistas identificaram projéteis de arma de fogo nos corpos, o que confirma a natureza homicida das mortes. Uma das vítimas foi identificada pela Polícia Científica através de exame odontolegal como sendo Carlos Alexandre Gouveia dos Santos, de 20 anos, conhecido como Bola, natural de São Miguel dos Campos e residente na Barra de São Miguel. Em relação à segunda vítima, familiares já foram encaminhados para a coleta de material genético a fim de possibilitar a identificação. Também foi requisitada ao Instituto de Criminalística uma perícia específica de identificação veicular para obtenção de informações sobre o carro utilizado no crime. A Polícia Civil solicita o apoio da população, que pode colaborar com as investigações por meio do Disque Denúncia 181. O sigilo das informações é garantido. E a gente reforça a importância da participação da população na ajuda, da elucidação de casos como esse. Reforçando o pedido da delegada, se você tem informações a respeito desse caso, pode e deve entrar em contato através do Disque Denúncia com a Polícia Civil e passar informações relevantes para que a polícia chegue aos autores, à autoria desse crime. Você pode ligar para o Disque Denúncia no 181, o anonimato é garantido. A gente segue com esse assunto agora ao vivo com a repórter Italine Marques, que tem outras atualizações da investigação. Italine, será que ela me escuta já? Deixa eu ver aqui.
Esse daqui é o Carlos Alexandre, 20 anos, que seria morador da Barra de São Miguel, mas natural de São Miguel dos Campos, a vítima identificada até o momento. O outro rapaz que estava no carro, a perícia já sabe que trata-se de 2 homens, ainda não foi identificado. É um trabalho mais difícil devido ao estado em que esses corpos foram encontrados completamente carbonizados, mas pela arcada dentária, a Polícia Científica conseguiu fazer uma comparação, né, do desenho da arcada e de alguns aspectos, como trabalhos em dentistas, por exemplo. Ele tinha feito trabalho em dentistas e aí a família levou alguns documentos, alguns exames e foi possível presumir ali, né, que seria daquela mesma pessoa. Então, a polícia afirma que esse é o Carlos, uma das vítimas, e a Italine Marques já tem outras informações sobre a investigação. Italine. Oi, Bia, mais uma vez boa noite a você, boa noite a todos. A investigação segue em andamento, né? Agora pelo menos há um norte. Eu lembro bem que esta semana, na quarta-feira, quando nós conversamos ao vivo para o Fique Alerta, e trouxemos também aqui no Cidade AL, o depoimento da delegada Tassiane Ribeiro, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui da capital, não se sabia absolutamente nada a respeito desse caso, porque o mínimo era, pelo menos para que a polícia pudesse ter um direcionamento, à identificação dos corpos. Agora já se sabe que um dos corpos se trata do Carlos Alexandre, de 20 anos. Bia, agora o que é que também a polícia está levando em consideração, embora essa não está clara para a polícia que seja a motivação para esse crime, para o assassinato do Carlos Alexandre e também dessa outra pessoa que estava acompanhada dele dentro deste carro, que também foi carbonizado, assim como os 2 corpos, nesta quarta-feira. Na verdade, na noite da terça-feira, os corpos só foram encontrados na quarta-feira, nas imediações da L-101 Sul, em Marechal Deodoro, aqui na região metropolitana de Maceió. Bia, em abril deste ano, 2 amigas, a Vitória Stephanie Silva e também a Micaela Silva Cavalcante. As 2 de 25 anos, elas desapareceram. Depois, primeiro o corpo de uma delas foi encontrado, 2 dias depois, 9 dias depois o corpo da outra, também naquelas imediações da Barra de São Miguel, Marechal Deodoro. E ainda no mês de abril, a Polícia Civil, que já estava investigando essa história, deixou muito claro que uma das linhas de investigação para o assassinato dessas 2 meninas que eram amigas seria o possível envolvimento delas 2 com o tráfico de drogas. Um mês depois, aproximadamente, no mês de maio deste ano, 3 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no assassinato dessas 2 moças. E dentre essas pessoas estava o Carlos Alexandre. Ele foi uma das pessoas presas, acusadas de envolvimento na execução dessas 2 meninas. Depois, enfim, ele estava em liberdade e agora foi encontrado morto. No entanto, Bia, não é possível afirmar neste momento, tudo é muito preliminar, que a morte do Carlos Alexandre e dessa outra pessoa que estava com ele, que ocorreu essa semana, tenha envolvimento com esse duplo assassinato dessas meninas em abril deste ano, tá, Bia? Como a Mônica também pontuou na reportagem que ela trouxe agora há pouco, a polícia está investigando. Qualquer informação é muito bem-vinda por meio do Disque Denúncia 181. Então é tudo muito preliminar, mas a polícia já tem também esse direcionamento que não se confirma até agora. Eu volto ao estúdio com você, Bia.